Olá, tudo bem? Que bom que você veio me ver aqui no canal Balango Base. Você sabe que isso muito me alegra. Já se inscreva nesse canal e ao se inscrever, acione aí as notificações por meio do sininho, tá bom? Que você tá vendo na tela. E você acionando o sininho, você vai receber a notícia. Quando tiver vídeo por aqui, você vai ser o primeiro a saber. Mas eu já te adianto, toda quarta-feira a gente se encontra aqui, tá? Toda quarta-feira eu publico vídeo aqui no canal. Eu sou visualmente negra. Você olha pra mim e sabe que eu sou negra. E a minha infância eu vivi nos anos 80. E os anos 80 eram muito diferentes do que nós temos hoje em termos de formatação da sociedade. Os negros, de forma geral, tinham poucos direitos aqui no Brasil. Por causa disso, eu tive uma infância sofrida na escola e na sociedade de uma forma geral. Posso afirmar que ser criança nos anos 80, uma criança de pele negra, não foi fácil. O tema do preconceito racial, da discriminação racial, está muito em alta nos últimos dias. E várias são as razões para que essa discussão volte à tona de forma tão enfática. O assassinato do americano George Floyd, que tem levado a muitas manifestações pelo mundo. O assassinato do garoto, do adolescente João Pedro, no Rio de Janeiro. E a morte do pequeno Miguel, aquele garoto de 5 anos, que caiu, acho que do 9º andar de um prédio no Recife. E tanto o Miguel era uma criança negra, quanto a sua mãe, né, uma secretária doméstica, também negra. Para quem é negro e vive numa sociedade discriminatória como é a sociedade brasileira, esse assunto ele está em voga, está em alta todos os dias. É claro que nós estamos falando de 3 situações, do George Floyd, do Miguel, do João Pedro, em que nós temos protagonistas que foram abatidos. São 3 negros que foram tirados de circulação. Mas, com certeza, se eles pudessem falar, pudessem se expressar nesse momento, eles teriam relatariam outras situações que já tinham vivido, vinham vivendo, que revelam discriminação racial. Foram 3 vidas que são simbólicas, por quê? Porque foram tiradas de circulação. Chegou o fim para eles. Mas, se pudessem testemunhar hoje, iriam relatar de diversas outras situações que viveram antes que chegasse o fim. E eu estou aqui hoje para te dizer que, como mulher negra, eu já enfrentei diversas, incontáveis situações de discriminação racial. Essas situações ocorreram lá na minha infância, na minha época escolar, na minha adolescência, na minha juventude e hoje na minha fase adulta. E cada negro discriminado nesse país que tem consciência da discriminação que sofre, sabe o que sente. Então, por favor, não tire desses negros, não tire de nós o direito de expressar a dor que sente diante de situações como essas vividas numa sociedade discriminatória como é a sociedade brasileira. E eu quero te dizer outra coisa, isso não é mimimi. Nós podemos falar que existe preconceito racial no Brasil, sim. Nossa, Sara, mas você nem parece que é negra, você tem uns traços tão finos. Sara, você é negra, mas pra mim é como se fosse branca. Não tem diferença, é a mesma coisa. Sara, eu conheço um produto que deixa os cabelos assim com os cachinhos mais abertos, para ele ficar mais baixo. O que você acha? A vaga já foi preenchida. Realmente tinha a vaga, mas já foi preenchida. A vaga já foi preenchida. No Brasil, pretos e pardos representam mais da metade da população brasileira. Mesmo assim, apesar de sermos em maior número, preste atenção. Quantos negros você já viu na presidência do Brasil? Ou na direção, gerência, presidência de grandes corporações, de grandes empresas? Quantos médicos negros você conhece? Quantos advogados negros de renome você conhece? Quantos chefes de cozinha negros você conhece? Quantos deputados federais, senadores negros você conhece? Quem narra a história do povo brasileiro são pessoas brancas.
Por isso, poucas leis existem que contemplam os negros, porque os negros não estão ocupando espaços de decisão para narrar a sua dor e as suas necessidades. Por que a gente ocupa pouco esses espaços? Porque somos burros, preguiçosos, incapazes? Ou porque existe no Brasil um processo histórico desigual que leva negros a alcançarem sempre as últimas posições? Um processo desigual que faz com que a gente corra, mas nunca chegue em primeiro lugar. Infelizmente, no Brasil, para um negro não ser discriminado, ele precisa se contentar com o lugar onde ele foi colocado por brancos. Ou seja, fique onde você está determinado para ficar. Se você ficar aí quietinho, você não vai ser discriminado. A Maju, por exemplo, Maria Júlia Coutinho, do jornal Hoje, é um exemplo claro de como essas coisas acontecem. Enquanto ela fazia uma ponta no jornal, sendo a garota do tempo, as pessoas, de certa forma, deixavam a Maju em paz. Mas bastou a Maju assumir uma posição de comando, uma posição de âncora dentro de um jornal nacional, de um jornal de veiculação nacional, na principal emissora de televisão do país, para ela sofrer ataques, porque ela deixou de fazer ponta para assumir uma posição de frente. Ou seja, ela saiu do lugar que lhe era determinado, que era fazer pontas, para assumir uma posição de destaque e de comando. Negro não pode ser âncora de jornal. Negro não pode ser advogado de renome. Negro não pode ser presidente do Brasil. Negro não pode ser médico. Preto tem que ficar lá atrás. Você se lembra da história da Rosa Parks em 1955, numa América, nos Estados Unidos, de ampla segregação racial? A Rosa Parks foi aquela mulher ativista pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos, numa época tão dura. E havia uma lei ali no sul dos Estados Unidos, acho que no Alabama, que determinava que negros só podiam ocupar as últimas posições dentro dos ônibus. Mesmo pagando a mesma tarifa, os negros tinham que ficar nos últimos bancos. E num dia, ao final de muito trabalho, muito cansada, Rosa Parks pega um ônibus. E ela se senta no meio do ônibus. Havia bancos e ela se senta nos bancos do meio do ônibus. Passa um tempo, alguns homens brancos entram nesse ônibus e já não havia mais lugares. Todos os lugares estavam ocupados. A Rosa Parks, negra, ocupava como eu já disse, um lugar no meio do ônibus. E outros homens negros também ocupavam lugares ali. Os homens brancos exigiram que a Rosa Parks e os outros homens negros que estavam dentro do ônibus se levantassem para que eles se sentassem. Os homens brancos queriam e exigiram que a Rosa Parks e os outros homens negros que estavam dentro do ônibus se levantassem para que os brancos pudessem se sentar. Os homens se levantaram, a Rosa Parks não. E ela disse que não se levantaria, porque ela havia pago o mesmo valor da tarifa que qualquer outra pessoa que estava ali dentro. E ela tinha o direito de ficar sentada naquele lugar. E olha que ela nem estava nos primeiros bancos, ela estava no meio do ônibus. O motorista do ônibus imediatamente vê aquela situação, sabe o que ele faz? Se você não se levantar para os brancos se sentarem, eu vou levar você para a delegacia. Ela foi levada para a delegacia e passou uma noite. A prisão de Rosa Parks explode nos Estados Unidos como uma bomba que está explodindo agora com a morte de George Floyd. As pessoas começam a discutir e a refletir, poxa, mas ela pagou o mesmo valor, por que ela tem que ficar sentada lá atrás? E por que ela tem que levantar se um branco entra no ônibus? Isso vira uma discussão que tem a adesão de grandes nomes da política, de pessoas influentes na sociedade e começa uma verdadeira guerra civil nos Estados Unidos pelos direitos civis dos negros. E é nessa metáfora desse ônibus que eu gostaria que você prestasse atenção. Nós vivemos numa sociedade no Brasil que funciona como aquele ônibus nos Estados Unidos onde a Rosa Parks estava. A sociedade que diz assim, negros nessa sociedade se sentam lá atrás.
E enquanto vocês se sentarem lá atrás, tá tudo bem. Caso vocês desobedeçam às leis e queiram se sentar à frente, ocupar lugares à frente, ou tenham a pretensão de ser tratados como cidadãos brancos, aí vai dar problema. Se o negro se recusar a se sentar lá atrás, ou a ficar em pé, para que um branco se sente, vai dar problema. E apesar de pagar os mesmos impostos que qualquer outro cidadão desse país paga, a tratativa conosco é diferente. Eu tenho certeza que muitas pessoas, ao verem a cena do George Floyd sendo asfixiado por aquela multidão de policiais ali, e ele dizendo que não conseguia respirar, olha, eu não sei quem era George Floyd, eu não sei o que ele fez. O que eu sei é que há um acordo das polícias, de todo mundo, de que se você pode evitar a morte de alguém, você deve evitar. E ali nós vemos um homem rendido, dizendo que não conseguia respirar. E vemos policiais raivosos, querendo não só que aquele homem pagasse por algo que ele tenha feito, não sei se fez, mas que ele entregasse a vida, porque ele não merecia viver. Muitas pessoas, ao olhar aquela situação, devem ter pensado, é preto, no mínimo fez bobagem, merece o que está passando. Se fosse um homem branco, não seria do mesmo jeito, não seria da mesma forma. Se a gente vê um negro numa situação daquela, a gente pensa logo, é bandido. Por tudo que tem sido construído na nossa cabeça historicamente a respeito dos negros. Eu tenho um filho que é mulato, filho de mãe negra e pai branco. E eu quero muito que o meu filho cresça numa sociedade diferente da sociedade em que eu cresci. Quero muito que o meu filho não escute um terço de todas as coisas que eu já ouvi na minha vida a respeito da minha cor, a respeito do meu cabelo. Quero muito que o meu filho não encontre tantas portas fechadas na vida como eu já encontrei. Mas se isso acontecer, eu tenho educado meu filho para que ele se valorize e ele saiba que ele é uma pessoa importante como qualquer pessoa importante. E no aspecto dos seus direitos e deveres civis, ele é igual a qualquer outra pessoa. O preconceito racial existe. A discriminação racial no Brasil existe. Se o negro disser que ele quer sentar no primeiro banco, ele vai sofrer discriminação. Se o negro disser que quer sentar no banco do meio, ele vai sofrer discriminação. Se o negro disser que vai ficar lá no fundo do ônibus, quietinho, esperando só que surja um banco para que ele possa sentar, aí fica tudo bem. Nós negros temos um caminho ainda longo, árduo, difícil para seguir, em busca de uma sociedade igualitária. Mas mesmo que arrastando, mesmo que chorando, mesmo com dor, nós vamos em busca dessa sociedade. Pessoas discriminatórias, pessoas segregadoras, pessoas racistas, preconceituosas, elas geralmente aprendem a ser assim dentro de casa, vendo atos, vendo situações que a família tem, frases que a família diz, reações que a família tem. Ela vai olhando e vai aprendendo. Eduquemos com amor os nossos filhos e para o amor. Um beijo e até o próximo vídeo.